capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 de Gênesis. Leremos do primeiro verso até o verso 14. Vamos estar lendo em pé, de forma alternada, Gênesis capítulo 22, de 1 a 14, alternadamente. Depois dessas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abrão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o a mim no holocausto, sobe nos montes e eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão, a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o terra. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abrão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Abraão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão! Ele respondeu: eis-me aqui. Disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizeis até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Oremos. Somos-te gratos, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos nesta lindíssima manhã, nesse tempo que o nosso coração pode se deleitar na tua presença. E agora nesse tempo que podemos nos debruçar sobre a tua palavra, para estudá-la, para conhecê-la, para podermos deixar que ela ocupe um espaço maior ainda em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, em nosso comportamento, em nosso procedimento, em nossa conduta, em nossos relacionamentos contigo e com as pessoas. A nossa relação íntima contigo e
com as pessoas que nos cercam no dia a dia. Que nesse momento, ó Deus, Tu venhas sobre nós com a Tua graça iluminadora, capacitadora, com a Tua unção para a exposição da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, que é inerrante, que é absoluta, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Assim nós nos rendemos aos Teus pés e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, em cima do texto lido, vamos trabalhar esse tema, o descanso na fé. Você tem descansado na fé? Vamos trabalhar um pouco então essa ideia nesta manhã, lembrando algumas verdades antes da exposição do texto. A fé é uma das 3 principais virtudes da teologia. As cartas de Paulo mencionam a fé, a esperança e o amor. Não só nesse texto, mas em outros. João também lá, na sua primeira carta de João 5,4, fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você tem vencido o mundo? Vencido o seu pecado? Diz lá que a vitória está na fé. Também em Efésios, o apóstolo Paulo diz que pela fé, como dom de Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Não é fé na fé. Não é a fé como uma obra sua, mas Deus intervém. E pela graça somos salvos mediante a fé que Ele mesmo implantou em nosso coração. Pela fé somos justificados e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A minha paz não é uma paz que eu consigo por mim mesmo, mas pela obra gigantesca de Cristo em nosso lugar. E ainda mais uma lembrança, se a fé é tão importante, vamos orar como os discípulos do Senhor. Aumenta-nos a fé. Você tem orado a Deus para que a sua fé seja mais vigorosa, mais forte, mais robusta? Você pode fazer e deve orar como os discípulos. Aumenta-nos a fé. Antes da nossa exposição, o texto que nós lemos, se você olhar para ele, começa assim. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Se você encontrar alguma versão que usa outra palavra que não seja prova, ela não é a melhor tradução. A melhor tradução realmente é prova. E por que é importante diferenciar prova de tentação? Então, se alguma tradução da Bíblia, você pegar alguma versão, parecer que Deus tentou Abraão, isso contradiz a própria Bíblia. Tiago diz que Deus a ninguém tenta. O tentador é Satanás. Qual é a diferença de tentação e provação? A tentação visa ruína, destruição, queda. A provação visa crescimento, fortalecimento. A provação fortalece a fé. Então Deus não tenta, Deus prova. E foi o que aconteceu aqui com Abraão. Deus chamou este homem com 75 anos. Ele fez a promessa de que ele daria um filho e que ele seria, com esse filho, uma nação grandiosa. Anos se passaram. E o filho não nascia. Essa foi a primeira prova que Deus deu a Abraão. Confiar e esperar. No tempo de Deus, na hora de Deus. Passaram muitos anos. Aí nasceu Isaac. Passados 25 anos depois da promessa. E agora nasce Isaac, Isaac já cresceu. No texto lido aqui, Isaac não é mais um bebê. Era um adolescente ou já um jovem. E agora então Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero o seu filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho como holocausto a mim.
Então foi um momento que o texto narra isso. Que Abrão amava a Deus e era amigo de Deus, a Bíblia fala claramente. Bom, você tem filho? Você ama o seu filho? Abrão também amava o seu filho. São dois sentimentos, dois afetos diferentes. O amor que você tem a Deus não é igual ao amor que você tem pelo seu filho. Mas você ama a Deus e ama o seu filho. E deve amar a Deus e amar o seu filho. Esses dois sentimentos não devem se confundir. Mas nesse momento, então, o que acontece? Quem Abrão amava mais? Isaque, o filho da promessa, ou Deus que o tinha chamado, convocado, comissionado para ser o pai da nação da qual viria o Messias prometido? E aí é nesse momento que o texto se centraliza. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhece o seu coração. E nesse momento que Deus coloca Abraão à prova, então, é que vamos ver. Abraão amava mais a Deus ou mais a seu filho? O que era mais importante na sua vida? O Deus que o chamou, de Ur dos Caldeus, para ser o pai de uma grande nação, da qual viria Cristo, o Messias, ou amava mais Isaque? E eu posso dizer para você aqui, quando você mostra o maior amor a Deus? Quando Deus pode reclamar de você uma coisa que é preciosa para você. Como aqui pediu para Abraão o filho dele, e só tinha aquele filho para ser o herdeiro de uma grande nação. E o texto mostra que Abraão, então, nesse momento, não deixou de amar Isaque. Mas o amor dele a Deus estava acima de Isaque. A sua devoção a Deus transcendia a dimensão do afeto paternal. Prova difícil. Prova sensível. Mas o texto vai dizer, então, que a coisa continuou. Ele foi provado na coisa mais querida da vida. E só nas coisas mais queridas que nós podemos provar nossa devoção a Deus. E no caso aqui, vamos aprender nesta manhã, como que eu posso, então, amar mais a Deus do que as coisas queridas que nós temos, inclusive a nossa família, que nos é muito cara. Muito cara. Temos que amar a nossa família e ter cuidado com ela. Caminhando, então. Pela fé, entregamos. A primeira lição que eu olhei no texto aqui é que pela fé, Abraão entregou. Veja o texto aí. 1-4. Depois destas coisas, pôs Deus à prova e lhe disse a Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho. E Abraão só tinha o Isaque, que era o filho herdeiro, né, da promessa. Teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus sabia que Abraão amava Isaque. E vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Veja aí. Nós não temos aqui, entre o verso 2 e o verso 3, Abraão questionou, Deus, mas como assim? Podemos ter aqui, entre o verso 2 e o verso 3, Abraão dizendo para Deus, mas como assim? Não estou entendendo. Como assim? O Senhor me chamou. O Senhor me fez a promessa de que eu abençoaria todas as famílias da terra. Que eu teria um herdeiro. Agora tu me deste o herdeiro. Mas como assim? Agora o Senhor quer matar o meu herdeiro? Veja que Abraão não questionou. Ele obedeceu. Pela fé entregamos. Pela fé obedecemos. Pela fé confiamos. Veja no texto aí. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. E tendo preparado o seu jumento,
tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto. E holocausto, a palavra holocausto na Bíblia, só para lembrar, vocês sabem, a palavra holocausto significa oferta queimada. Quando você encontra na Bíblia a palavra holocausto, era a oferta oferecida a Deus queimada. Era algo que era colocado no fogo. Então Deus não pediu para Abraão, vamos fazer uma coisa com o seu Isaque. Não, vá lá e oferece em holocausto. Oferta de holocausto. E continua o texto. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Veja aí. Deus mandou para ir para o Monte Moriá e ele foi. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então a primeira coisa que o texto mostra é que pela fé ele entregou. Ele obedeceu, preparou, diz o texto aí, não é isso? Preparou tudo. O jumento, a lenha, levou 2 servos com ele, Isaque. Um detalhe interessante aqui. Bom, ele obedeceu, ele entregou. Mas Isaque não era mais um bebezinho. Quando seu filho é pequeno, você exerce uma autoridade um pouco maior, não é isso? Não é assim? Mas quando o filho chega adolescente, jovem, a conversa é outra, não é? Seu filho que é adolescente, que é jovem, ele obedece sem questionar. Ele quer entender tudo. Por quê? Por quê? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso ir lá? Por que eu não posso ter tal amigo na escola? São os porquês, os porquês. Isaque pode dizer para Abraão, espera aí, o que eu tenho a ver com esse negócio lá de lá no Monte Moriá? Quero ficar em casa, jogando videogame. Eu quero ir passear com os meus amigos. O que eu tenho que ir lá no Monte Moriá? Senhor? E Abraão já tinha uma idade avançada, 100 anos, ou até mais, porque Isaque nasceu, ele já tinha 100. Então Abraão já tinha uns 115 anos, vamos pôr aí 120, O que eu vou fazer agora com meu pai idoso lá no Monte Moriá? Pai, o senhor está brincando comigo. Montar um jumento aí, colocar lenha. Você está imaginando o quê? E se você olhar o texto, era uma viagem. Eles estavam em Berseba, ao sul da Palestina. De Berseba a Jerusalém, você pode ver no mapa depois, mais ou menos 100 quilômetros. Não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro. Jumento, a pé. E o texto indica uma coisa interessante. Olha o verso 4. Quanto tempo demorou essa viagem? Ao terceiro dia. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar. Então foram 3 dias. Abraão, Isaque, os 2 servos juntos lá, caminhando, não é isso? Tempo suficiente para Isaque falar, pai, estou cansado, vou voltar para casa. Vou continuar esse negócio aí de Monte Moriá, pai. Acho que ele pensou assim, o pai tem mais de 100 anos, acho que caducou. Há filhos que olham para o pai e dizem, os pais são quadrados. O pai caducou. Abraão obedeceu e o filho obedeceu. Pai e filho demonstraram perfeita obediência aqui. Abraão obedeceu o Pai Celeste, o Deus eterno, e Isaque obedeceu seu pai Abraão. Uma lição aqui, uma digressão do sermão. Filhos, obedeçam seus pais. Não questionem. Eles querem o bem de vocês. Então a primeira verdade é essa. Pela fé entregamos. Deus pediu
que Abraão oferecesse seu filho em holocausto, e ele obedeceu. Ele foi movido pela fé. Lá em Hebreus diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Hebreus 11:15. Ele obedeceu pela fé. Quantos desafios nós temos de entrega? Entregar nossos sonhos a Deus. Quais são os seus Isaques? Os filhos. Já entregou seus filhos a Deus? Ou você tem as rédeas? Você acha que você é poderoso para controlar seus filhos, para ser o supra-sumo com seus filhos? Você deve educar os seus filhos, amar os seus filhos, você tem que entregar. Seus filhos não ficam sob a sua tutela 24 horas por dia. Seus filhos vão para a academia, vão para a escola, vão para o lazer. Você não controla os seus filhos. Você deve educá-los, orientá-los, aconselhá-los, mas tem que entregar. Já entregou seu casamento a Deus? Sua família? Seu trabalho? Seus problemas? Suas necessidades? Já entregou seu corpo a Deus, a sua vida a Deus? Se Deus entregou o seu único filho, Ele não poupou o seu filho, diz Paulo, mas entregou por nós. Ele vai dar as demais coisas. Isaque não foi morto literalmente. Foi poupado. Mas o Filho de Deus, o Senhor desta mesa, não foi poupado. Foi entregue por mim e por você. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei do salmista. Um texto muito conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não é entregar e eu vou fazer. Não é entregar e eu sou poderoso para educar meus filhos. Devo educá-los. É entregar e não achar que o meu casamento vai ser abençoado porque eu sou poderoso nas Escrituras e porque eu já li muito sobre casamento. É entregar. E confiar, Deus fará. E aí eu termino minha primeira lembrança com o poeta sacro. O que disse o poeta sacro? Tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. Essa é uma parte do hino. Tudo entregarei. Já entregou tudo para Deus? Abraão, pela fé, entregou. Pela fé entregamos. Pela fé nos rendemos. Mas há uma segunda coisa no texto. Pela fé descansamos. Eu não só entrego. Tem gente que entrega, mas fica puxando as rédeas. Tem gente que entrega, mas não entrega. Diz que entregou, mas fica ainda com o pé atrás. Será? Será que Deus vai fazer mesmo? Abraão descansou. Veja no texto aí. 6-8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e a faca e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque era um filho inteligente. Ele não questionou a viagem. Mas ele perguntou para o pai, pai, e o holocausto? E aí, papai,
Nós estamos indo oferecer um holocausto, mas onde que está esse cordeiro? E aí o verso 8 responde. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ambos juntos. Eles tinham fogo, lenha, o lugar, faltava o principal. Tinham tudo. Todo o preparativo do holocausto estava lá. Tudo. Mas faltava o principal, que era o cordeiro. E aí, então, a fé exige o quê? Descansar. Tem que descansar. Aí eu pensei, você está aqui hoje pela internet, você é moço, está pensando em casamento, em noivado, sabe aquele moço que já tem tudo? Tem a casa, tem a mobília, tem o emprego, tem dinheiro para a viagem de lua de mel, já tem dinheiro para pagar o buffet substancioso, servia até salmão, né? Tem tudo. Mas falta a princesa, falta a donzela eleita. Então, às vezes, falta. Talvez você esteja vivendo na sua loja, sua empresa, sua oficina, capital de giro está bom, né? Mas falta saúde. Que vale uma empresa bem-sucedida se falta saúde? Se falta motivação? Se falta entusiasmo? Se falta ânimo, vontade? O que Abraão fez aqui? Faltava o principal, o carneiro, o cordeiro. Qual seria o normal? Quando falta o principal para você, o que você faz? Geralmente, desespero. É isso que acontece. Faltou a saúde. Tem tudo, mas falta a saúde. Tem uma casa linda, tem conforto. Aí chega a notícia de que o câncer chegou. E aí? O que seria o normal aqui de Abraão? O normal da reação humana. Sem fé e sem entregar. Arrancar os cabelos. Isso. Abraão não arrancou os cabelos, não gritou, não murmurou, não praguejou, não blasfemou. O que ele fez? Veja o verso 8 aí. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Ele descansou. Falta o principal, mas Deus é Deus. É o Jeová Jireh, que é o termo usado aí. É o Deus da providência. Ele é poderoso para providenciar aquilo que é o essencial. Aquilo que nós não podemos providenciar. Ele pode. Então, pela fé, nós temos que descansar. Você está esgotado, estressado, ansioso, depressivo, cansado, exausto, descanse. Descanse. Eu lembrei agora há pouco o texto lá do salmista, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Mas o 37, 7 diz: descanse no Senhor. Espere nele. Espera nele. Tem que descansar e esperar no Senhor. Ou no texto ainda, do grande apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto mais desse texto de Pedro. 1 de Pedro 5, 7. Lance sobre Deus a sua ansiedade, a sua preocupação. Descanse nele. E o final desse texto é maravilhoso, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de cada um de nós. Ou já posso colocar aqui no texto a palavra de Cristo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É ele que dá descanso. Abraão, pela fé, descansou no Senhor. A fé nos leva não só ao descanso nessa vida.
Frente aos problemas, eu tenho que descansar. Confiar no Senhor. Entregar. Mas o descanso eterno também nós temos em Cristo Jesus. Pela fé, entregamos. Pela fé, descansamos. Mas há uma terceira verdade no texto. Pela fé, alcançamos. Abraão alcançou a vitória. Porque ele era poderoso, era um pecador como eu e você. Ele alcançou a vitória pela fé. Veja no texto aí. O verso 5 diz assim: Então disse a seus servos, quando Abraão está indo lá para Monte Moriá, que fica lá em Jerusalém, né? 100 quilômetros, 3 dias de viagem. Então disse a seus servos, ele tinha levado 2 servos com ele, né? Se você olhar no texto anterior, fala sobre isso, o verso 3. Esperai aqui. Ele queria subir ao monte só ele e somente Isaac, o filho. Esperai aqui com o jumento. Aí seguiu viagem agora só com Isaac. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Como assim? Como assim? Como é que ele afirmou isso? Ele mandou os servos ficarem lá, esperando com o jumento. Ele iria com Isaac lá e ia matar Isaac, porque era a ordem de Deus. Oferecer Isaac. Como é que ele está dizendo para os servos? Voltaremos. Ele não disse, eu voltarei. O texto é claro, voltaremos. Ele entregou, ele descansou, e ele tinha certeza que Deus ia tomar uma atitude com relação a isso. Fé, ele alcançou a vitória, pela sua certeza que ele voltaria com Isaac. E a carta aos Hebreus fala sobre isso. Que ele cria que Deus poderia até o quê? Ressuscitar Isaac se fosse morto. Essa foi a confiança dele. Então ele alcançou a vitória. E veja a sequência do texto. O que diz 9 a 14? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Está lá no Monte Moriá agora. Lá em Jerusalém. Depois da viagem, cansaço, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Fez o altar, colocou a lenha, amarrou Isaac. Ele disse que ia voltar com Isaac para junto dos servos. Agora ele amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou a faca, o cutelo, para imolar o filho, para matá-lo. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Detalhe importante. O anjo do Senhor estava lá. E o anjo do Senhor é uma teofania. É uma manifestação da presença de Deus. O anjo do Senhor é o Cristo pré-encarnado. Já estava lá. O Deus Filho, acompanhando o Abrão, e o filho de Abrão que seria sacrificado. Está lá. O anjo do Senhor. Abrão, Abrão, lhe respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Pôs Abrão por nome naquele lugar, já tinha falado em cima, no verso 8, Deus proverá, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pela fé ele alcançou a vitória. Não teve que sacrificar o seu filho.
alcançamos a realização de sonhos e alvos, confiando em Deus. Colocar seu filho sobre o altar. Abraão fez isso. Chegou até a estender a mão para matá-lo, mas Deus não permitiu. Deus interceptou. Abraão! Não. Deus viu que Abraão tinha maior devoção a ele do que a seu filho. Aquele cordeiro encontrado entre os arbustos, amarrado, era um tipo de Cristo. Já apontava para Cristo. Já sinalizava a pessoa de Cristo. Pela fé, Abraão alcançou a vitória. Deus nunca desampara, abandona os seus filhos. Nunca. Deus honra a fé que depositamos nele. A cada momento. 3 verdades importantes. Pela fé, entregamos. Pela fé, descansamos. Pela fé, alcançamos. Nossa conclusão e aplicações. Abraão, pela fé, entregou, descansou, alcançou. Também pela fé podemos entregar, descansar e alcançar. Devemos diariamente entregar, descansar e alcançar bênçãos e vitórias com fé sólida no Senhor. O sacrifício do filho amado de Abraão, neste monte, foi o tipo do sacrifício do filho amado de Deus, no mesmo lugar, 1900 anos depois. O Senhor desta mesa não foi poupado. Isaac foi. Mas o Filho de Deus foi imolado, foi morto. Como Isaac foi levado para o lugar do sacrifício, levando às costas a lenha, isso está no texto lido, que deveria ser posto o seu corpo, assim o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, levou a cruz para sobre ela ser imolado, morto, oferecido, único e final sacrifício para a redenção da humanidade perdida. Único. O único sacrifício humano que Deus aceitou foi do seu próprio filho. Os povos pagãos matavam seus filhos. Mas Deus permitiu que Abraão matasse Isaac, mas o seu filho, porque era um sacrifício perfeito, imaculado. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro lá no arbusto mostrava esse único Cordeiro, o Cristo maravilhoso que veio para nos salvar. Esse lugar foi por Abraão chamado Jeová Jireh, se traduz Deus proverá. Como Deus proveu o Cordeiro para Abraão, assim proveu o seu Filho unigênito para nos redimir da condenação eterna. Nos momentos mais aflitivos da sua vida, diga: Jeová Jireh. Se Ele providenciou a Cristo para salvar a sua vida, Ele vai dar todas as demais coisas, vai cuidar de você. Por isso que o poeta sacro cantou alegremente: não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Você já conhece a Cristo? Você já está salvo por Cristo? Você já é um filho de Deus? Se não, nesta manhã, eu estou proclamando que só Jesus pode salvar a sua vida. Porque Ele, Jesus, foi entregue no seu lugar, no meu lugar. Foi o Cordeiro de Deus para nos salvar. Crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Só Ele pode salvar. Você já está salvo? Já conhece a Cristo? Pode ser que nessa semana que está começando, Deus vai provar a sua fé. Qual vai ser a sua reação? Vai entregar?
vai descansar, vai alcançar a vitória. Se nessa semana que você está começando, Deus mandar uma prova dura para você, no caso de Abraão foi entregar o seu único filho, Isaque, você vai arrancar os cabelos? Vai blasfemar contra Deus? Se alguém da sua família for arrancado dos seus braços, se chegar uma doença incurável para você, qual vai ser a sua atitude? Abraão entregou. Abraão descansou. Abraão alcançou a vitória. Eu termino minha mensagem antes de ir para esta mesa. Ainda que venha uma prova difícil, confiemos no Senhor. Descansemos nele. Ele cuida de nós diuturnamente, 24 horas por dia. Na tua dor, com todo amor, ele cuidará de nós. O hino 93 é uma resposta à mensagem desta manhã. Belíssimo hino. Bom, um sermão cantado. Vamos cantar esse hino, 93. Você tem colocado a sua fé onde? Em quem? Nossa fé tem que ser só em Jesus. Não é a fé pela fé, mas a nossa fé em Jesus. Vamos cantar esse belíssimo hino. Podem se assentar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Lembrança do texto sobre a ceia do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Do verso 23 ao 26. Assim afirmou o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus,
o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que morreu para nos salvar. Na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Cordeiro, a morte do Filho de Deus, até que ele venha. Iremos para esta mesa, a mesa do Senhor, aquele que não foi poupado, mas se entregou por nós. Vamos agora nos preparar para esta mesa, lembrando que através de Cristo há uma nova aliança. Deus fizeram uma aliança com Abraão, pai da fé, mas fez a última aliança com o seu filho. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje ele chama você para restaurar, para renovar. Momento agora, então, de ir para esta mesa, para restauração, para alegria, para gratidão e para fortalecimento espiritual. Jesus é a aliança.